Irmãos, através desse vídeo eu vou estar atualizando um estudo que eu fiz ano passado. E foi com esse mesmo título do vídeo. Com os irmãos que acompanham o canal já há algum tempo, provavelmente acompanharam, mas eu vou estar atualizando, esse estudo com mais detalhes, com conteúdo mais ampliado, até pelos últimos estudos que eu fiz, vai estar trazendo mais entendimento. Então eu vou atualizar esse assunto que eu já tinha feito antes e até vou apagar o antigo, porque vai ser melhor assim, né? Até porque eu vou usar algumas coisas que eu tenho falado nos últimos vídeos para poder dar mais detalhes dentro desse assunto, né? E naqueles vídeos eu usei alguns textos e vou novamente usar esses mesmos textos aqui agora, ampliando, colocando mais outros versículos, ficando mais recheado, e creio que isso vai trazer entendimento, né? Então, esse vídeo vai ser dirigido para os irmãos que já conhecem essa mensagem, já conhecem o pós-tribulacionismo, irmãos que acreditam no arrebatamento antes da tribulação, mas que os irmãos possam ouvir com cuidado, com amor, com carinho, porque a gente levanta essa questão, não é para mostrar conhecimento, não é para tentar levantar um debate, enfim, a gente traz isso como igreja, né? Já que a gente tem que exortar uns aos outros, já que a gente tem que ministrar a palavra uns aos outros, né? Eu mesmo, quando recebo algo que não está de acordo com o meu entendimento, eu procuro ouvir o argumento para ver se aquilo realmente vai ser bom para mim. Haja visto que a gente não está preso a nada, né? Nós só estamos presos a Cristo. Não estamos presos a doutrinas A ou B. Então que os irmãos ouçam com carinho, né? Atentam, vê se está sendo coerente as coisas que vão ser ditas aqui nesse vídeo. Amém? Então, no outro vídeo que eu fiz, eu usei o sermão profético de Mateus, capítulo 24, né? Porque ali no texto, do verso 29 em diante, vai mostrar ali no momento Cristo vindo, né? E acontecendo um arrebatamento, né? Só que esse texto aqui vai depender muito da tua visão, do que você aprendeu, do que você tem em mente. Porque tem coisas que você tem na tua mente, essas coisas vão determinar o que você vai entender aqui nesse texto, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou trazer algumas coisas aqui. Mas primeiramente, antes de a gente poder enxergar bem esse texto aqui, nós temos que entender sobre as duas casas, sobre o plano de Deus com Israel, né? Isso é importante que nós venhamos a entender. Por isso eu vou deixar o link na descrição, né? Que já falei em outros vídeos sobre a divisão do reino de Israel, das 12 tribos, né? E a restauração das mesmas, né? Então você precisa entender isso para que você possa vir aqui e ler esse arrebatamento que aconteceu aqui em Mateus 24. Porque, segundo o modelo do pré-tribulacionismo, esse texto aqui que eu vou ler é somente para os judeus. Faz-se uma confusão muito grande. Somente para os judeus esse texto aqui, sendo que não é bem assim. Vamos ver isso daqui claramente. Então, eu vou deixar o link na descrição, os irmãos possam ver esse vídeo, né? E tirar suas conclusões, certo? E depois que você entende o plano que Deus elaborou, né? Um plano maravilhoso de salvação para nós, gentios, que fomos enxertados na videira, né? Fomos enxertados na comunidade de Israel, somos descendentes de Abraão, somos filhos de Jacó, né? Isso através de Efraim. Veja esse vídeo para que você possa compreender mais sobre esse assunto. Porque fazem uma divisão muito grande hoje em dia, né? Existe uma teologia que se chama dispensacionalismo, que foi criada há 2 séculos atrás, né? É uma teologia de Derbe, uma teologia que ensina muita coisa errada, né?
Eles dividem, eles fazem diferença entre Israel e igreja, sendo que o apóstolo Paulo ele dizia que não havia distinção alguma para judeus, gregos, bárbaros. Enfim, não havia distinção. Cristo ele quebrou a parede de inimizade. E Cristo ele trouxe uma nova realidade de vida, né? Hoje não importa a circuncisão ou a incircuncisão, mas o ser nova criatura, né? Eu falo sobre isso em outro vídeo. Mas só que dentro desse entendimento, quando a gente entende que nós fomos enxertados na videira verdadeira, fomos enxertados na comunidade de Israel, né? Como Paulo disse em Efésios 2, que nós não somos mais estranhos e nem mais estrangeiros. Não somos mais estrangeiros. Agora nós somos participantes da promessa, né? Somos descendentes de Abraão. Fomos adotados por adoção, né? Então, assim, vamos ler aqui, irmãos. Mateus capítulo 24, verso 29. Você vai ler o contexto todo aqui e você vai entender esse tempo, né? Mas Jesus disse assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, que você vai ver no contexto, que está falando da grande tribulação, da abominação desoladora, vai dizer assim, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Observe esses detalhes. Ele vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, primeiramente, você percebe aqui que Cristo está vindo aonde? Sobre as nuvens do céu. Ele está vindo nas nuvens do céu. Isso aqui não é o momento que ele está vindo no Monte das Oliveiras. Isso aqui é o momento que ele está vindo nas nuvens do céu, nos ares. E das nuvens ele dá uma ordem para os seus anjos. E os seus anjos, eles vêm, né? Eles, com forte clangor de trombeta, eles vêm e recolhem e ajunta e reúne os escolhidos do Senhor pelos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Quando você vê o apóstolo Paulo revelando, né, que Cristo vai vir nos ares e nós seremos arrebatados e nós nos encontraremos com ele aonde? Nos ares. Paulo está falando basicamente com a mente aqui no que Jesus está dizendo. Porque aqui Cristo ele diz que ele vem nas nuvens do céu. E ele, das nuvens ele via os seus anjos, e os seus anjos ajuntam os seus escolhidos nos quatro cantos. Né? Eles ajuntam os seus escolhidos. Isso daqui, irmãos, está nos profetas. Né? Então você vê que Jesus ele vem nas nuvens, e os anjos recolhem os escolhidos do Senhor nos quatro cantos da terra, e esses escolhidos são ajuntados ao Senhor lá nas nuvens. Isso é o arrebatamento. E você vê que, no verso 29, que isso acontece o quê? Em seguida, a tribulação que vai acontecer. Isso acontece em seguida, porque Cristo está falando aqui sobre a abominação desoladora. Né? Ele, inclusive, no verso 16, ele fala sobre uma fuga, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Até porque o reinado do anticristo vai estar sendo lá em Jerusalém, nesse período. Né? Então ele dá uma instrução aqui, que muitos usam isso para dizer que a igreja não vai estar mais aqui. Porque essa instrução é só para os judeus. Só que quando você conhece as duas casas, a restauração de todas as tribos, né? As 12 tribos, todas as tribos, quando você conhece esse assunto, você muda a tua visão. Né? Porque esse assunto aqui te traz revelações, traz entendimento. Então você vê que Jesus vem nas nuvens, ele envia os seus anjos que com clangor de trombetas reúne os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? A igreja? Ah, não é a igreja não, é os judeus. Ah, não é os judeus não, é os que sobraram, que ficaram para trás. Enfim, quem são os escolhidos? É o seu povo. Todo o seu povo. Os seus escolhidos são aqueles que compõem o corpo de Cristo, porque quando Cristo ele vir, ele vai buscar a sua igreja, que é o seu corpo, né?
Então, irmãos, eu vou levar aqui nos profetas alguns versículos aqui que vai reiterar com isso que eu estou falando, né? Vamos nos profetas aqui e ver que esse assunto aqui não é algo novo que Cristo disse, mas está nos próprios profetas, que os anjos vão vir e reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Olha só o que diz aqui em Zacarias capítulo 8, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo. Salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então você vê aqui que ele está falando que ele vai salvar o seu povo, tirando eles das terras do Oriente, do Ocidente, e vai trazer eles para onde? Para Jerusalém. Aqui está falando explicitamente do arrebatamento. Ah, que isso, Rafael? Está falando, não. Os profetas não têm um arrebatamento. Não, claro que tem. Evidente que tem. E o Senhor está salvando o seu povo, tirando os seus escolhidos nos 4 cantos da terra e levando para Jerusalém. Né? Irmãos, tem muitos versículos como esse nos profetas, espalhados pelos profetas. Eu separei só alguns poucos aqui, para a gente relacionar nesse estudo. Mas olha só o que diz aqui, olha. Aqui em Isaías 14, verso 1. Aqui ele vai falar aqui. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra. Olha só, né? Vai pôr Israel na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Olha só, então o Senhor está prometendo aqui, isso está vinculado ao texto que eu acabei de ler, em Zacarias 8, que ele vai levar o seu povo para a sua própria terra, em Jerusalém, e junto vai unir com eles os estrangeiros. Esses estrangeiros aqui são quem? São gentios, que vão ser enxertados na videira. Ou seja, aqui Isaías ele viu que Deus ia levar novamente os filhos de Israel para a sua terra, e dentro disso estariam os estrangeiros. Estariam os estrangeiros. Por isso que você precisa ver o outro vídeo que eu coloquei aí na descrição, para você entender melhor. Os estrangeiros, que são os gentios, que esses gentios foram profetizados, que viriam através da dispersão das 10 tribos, que foram espalhadas, que viraram gentios, que viraram estrangeiros. E Deus novamente iria restaurar as 10 tribos, e isso trazendo gentios, estrangeiros. E isso faria parte da restauração das 12 tribos. Ou seja, aqui o Senhor está falando que vai trazer novamente Israel para a sua terra. E isso não está associado ao que a gente vê hoje em dia de muitos judeus voltando para Israel. Isso daqui está associado ao momento que o Senhor vai recolher todos os filhos de Abraão nos 4 cantos da terra e levar para Israel. Se você conhece um pouco sobre o milênio, você sabe o que eu estou falando. Porque o Senhor vai reinar em Jerusalém, ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém, e isso com o seu povo, reinando com ele em Jerusalém. Olha só também o que diz aqui em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, verso 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Irão, de Sinear, de Ramate e das terras do mar. Verso 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, 10 tribos, e os dispersos de Judá, que são judeus. Está falando aqui das 10 tribos, Efraim, e das 2 tribos, Judá. Ele falou que é juntar os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os 4 confins da terra.
Você não vê essa expressão lá em Mateus capítulo 24? Quando os anjos vêm e reúnem os escolhidos nos 4 ventos, nos 4 cantos da terra, né? Aí vai dizendo no verso 3 aqui, ó, afasta-se a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá Efraim. Olha só, irmão, que maravilha isso daqui. Ele está falando sobre Judá e Efraim. Hoje ainda existe guerra entre Judá e Efraim? Existe guerra entre judeus e gentios hoje em dia, na igreja? Os judeus falam assim, nós temos a promessa, nós temos a linhagem judaica. Os gentios falam assim, não, vocês foram rejeitados, vocês não aceitaram o Messias, nós que somos o Israel espiritual. Então, dentro da igreja existe hoje essas coisas. Existe inveja de Efraim pelos judeus, né? E existe também de Judá. O Judá tentando oprimir Efraim, dizendo que é o primogênito, dizendo que tem as promessas, dizendo que tem os oráculos de Deus. Existe uma guerra entre Efraim e Judá dentro da igreja, mas você vê que aqui nesse tempo, quando o Senhor pegar os filhos de Judá e de Efraim e levar para a sua terra, você vê que não haverá mais inveja, não haverá mais contenda entre Efraim e Judá, porque serão um só povo. Todos entenderão o que Cristo fez. Porque ali, quando o Senhor se manifestar na sua vinda, todos vão chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Então essas coisas vão ser eliminadas. Então quando você entende isso, irmão, você vai lá no texto de Mateus capítulo 24, você vai ver que Cristo vem nas nuvens, certo? E quando ele vem nas nuvens, você vai ver que ele dá ordem das nuvens. Seus anjos recolhem os escolhidos, os judeus que creem em Cristo, propriamente na terra de Judá. Os judeus vão estar todos em Judá. Então vai recolhendo em Judá os judeus e espalhado pelos 4 cantos da terra os cristãos, os que foram dispersos, né, no tempo das 10 tribos, viraram estrangeiros, viraram gentios e foram resgatados pelo Senhor conforme a promessa que ele deu. Ou seja, os anjos eles vão reunir todos os escolhidos nos 4 cantos da terra, né? Esses os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, que é após a tribulação daqueles dias. Então você começa a compreender quando você vê essas coisas, porque isso está nos profetas. Não tem como você pegar textos do Novo Testamento e você criar coisas sem que você consiga conectar eles aos profetas. Porque, irmãos, os profetas, se você pegar os apóstolos, Pedro, apóstolo Paulo, eles conheciam os profetas. O apóstolo Pedro, inclusive, lá em Atos, você vai ver que ele separa diáconos para que eles pudessem cuidar do ministério, porque ele e os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à palavra. E qual era a palavra que os apóstolos tinham em mãos? Os evangelhos? As epístolas? Apocalipse? Não. Os apóstolos tinham os profetas, eles tinham ali os salmos. Então eles tiveram que comer as escrituras, tiveram que comer os profetas. Então você vai ver até Pedro na sua carta falando sobre os profetas de uma forma muito contundente. Então você vê a importância dos profetas. Você tem que conectar ele com textos do Novo Testamento, senão você vai criar heresias, né? Então Jesus vem nas nuvens, irmãos. Os anjos, eles recolhem, reúnem os escolhidos nos 4 cantos da terra. E quando ele reúne os escolhidos se encontram com o Senhor onde? Nos ares. E quando os escolhidos encontram com o Senhor nos ares, aí sim Jesus vem com os escolhidos e repousa sobre o Monte das Oliveiras. Estabelece o seu reino ali, né? E ali todos viverão em comunhão, todos serão o povo de Deus, todos entenderão isso. Não haverá desavença, não haverá, como o texto que eu li aqui, não haverá inveja, né? Não haverá opressão. Esses 2 irmãos aqui que vêm contendendo um com o outro, Efraim e Judá, você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Jeremias, que há uma contenda entre Efraim e Judá. Né? Eles estão contendendo um com o outro, implicando um com o outro, tem inveja um do outro, né? Inclusive no outro estudo eu falei sobre a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo representa Efraim.
E o que estava em casa representa Judá. Quando Deus ele trouxe de volta Efraim, o que estava em casa ficou com inveja, ficou enciumado, né? Assim também Judá, quando Judá viu que Deus restaurou, né, as 10 tribos na pessoa de um gentil, né, o gentil sendo restaurado, o evangelho chegando aos gentios, isso gerou ciúme em Judá, nos judeus, respectivamente. Gerou ciúme neles, sendo que eles não aceitaram, porque o pai que está na casa estava trazendo para eles. Mas os gentios aceitaram, né? Ou seja, tudo isso vai ser restaurado, irmãos, nesse tempo que o Senhor vier estabelecer o seu reino aqui na terra. Então você tem que enxergar por esse ângulo, Mateus capítulo 24. Ali não é só para os judeus, ou ali não é só para aqueles que ficaram para trás no arrebatamento que aconteceu antes da tribulação, não. Ali acontece o arrebatamento. E não está escrito na Bíblia em nenhuma parte que haverá 2 arrebatamentos. Porque um arrebatamento está aqui, em Mateus capítulo 24, verso 29 em diante. Aqui está um arrebatamento, que o Senhor vem nas nuvens e nós nos encontramos com Ele nos ares. E lá, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que Paulo vai dizer bem isso daí. Vai dizer assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele. Então você vê que Paulo está falando de uma vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele, que é o que Jesus disse em Mateus 24. A vinda dele nas nuvens e o nosso encontro com Ele, né? Os anjos nos reunindo dos 4 cantos da terra para nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Aí Paulo vai dizer, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, irmãos, quanto à vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele, que é o que não vos demoveis facilmente da vossa mente, e não vos perturbeis, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se fosse enviada de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí Paulo fala assim, que ninguém de modo nenhum vos engane, que isso que? A vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele não sucederá sem que antes se manifeste a apostasia, né, que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o Nico. Né? Então você vai ver que Paulo está falando que antes, né, que esse encontro com o Senhor na vinda dele não vai acontecer sem que antes venha essa apostasia. Que essa apostasia é um assunto bem complexo, tem muita coisa aí. E se manifeste nessa apostasia, através da apostasia, se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo. Ou seja, o pré-tribulacionismo vai usar um verso um pouco mais à frente, que diz que algo detém o anticristo. E eles dizem que é a igreja que é esse algo que detém o anticristo. Mas vai procurar nos profetas, vai procurar nos evangelhos, vai procurar nas cartas de Paulo, que é a igreja que impede o anticristo se manifestar. Isso não existe. Se você for lá em Daniel, você vai ver o que impede o anticristo de se manifestar. São reinos. São reinos que têm que cumprir propósitos que foram determinados para eles cumprirem. Ou seja, um pequeno exemplo. O anticristo é o chifre pequeno, de Daniel capítulo 7. E o chifre pequeno ele só pode se manifestar depois que os 10 chifres tomarem governo. Porque o chifre pequeno vem, ele é levantado no meio dos 10 chifres, do 4º animal, de Daniel capítulo 7. Ou seja, existem muitas coisas que impedem o anticristo de se manifestar. E essa é uma ocasião própria, que o próprio apóstolo Paulo fala isso no texto ali. Né? Ou seja, o anticristo vai se manifestar. Paulo falou isso nesse capítulo 2. O anticristo vai se manifestar. Aí o apóstolo Paulo fala de Daniel, no capítulo 11, capítulo 10, que o anticristo ele é contra tudo que se chama Deus e tudo que se adora, a tal ponto de se assentar, né? Se assentar no santuário, fazendo-se de Deus. Ou seja,
O apóstolo Paulo está levando o assunto para Daniel, capítulo 10 e capítulo 11, que fala bem isso daí. Ou seja, primeiro vem a apostasia, a manifestação do homem do pecado. E o homem do pecado, o anticristo, ele vai fazer tudo aquilo que foi determinado ele fazer, inclusive de pelejar contra os santos, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. E depois desse tempo, aí sim, como diz lá em Daniel, capítulo 7, aí o ancião de dias vem e faz justiça aos santos. Aí o Senhor vem nas nuvens, envia os seus anjos, com clangor de trombeta vai recolher os seus escolhidos no 4 ventos da terra. E se você vir aqui em Isaías capítulo 11, que eu li, né? Isaías capítulo 11, que eu falei que o Senhor ajuntará os desterrados de Israel e o disperso de Judá, né? Desde os 4 cantos da terra, dos confins da terra. Você vai ver aqui no contexto que vai falar sobre o anticristo. O verso 4. Olha só o verso 4 do capítulo 11 de Isaías. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem é o perverso? O anticristo. Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Né? O apóstolo Paulo também fala isso, no mesmo texto que eu li. Ou seja, está falando do antitexto aqui do anticristo aqui no contexto, né? E fala sobre esse ajuntamento de Israel e de Judá, dos gentios e judeus que creem em Jesus, que é a igreja. Vão ser ajuntados, né? Vão ser levados para a sua terra, que é onde? Que é Jerusalém. Então o projeto de Deus é esse, irmãos, trazer as 12 tribos para Jerusalém, sendo que as 2 tribos é Judá, casa de Judá, que são judeus, e as 10 tribos que foram espalhadas entre as nações, que viraram gentios, e o evangelho foi levado até esses que são gentios, que somos nós. Ou seja, o Senhor vai juntar as 12 tribos, que são judeus e gentios que creem em Jesus, que é a própria igreja, e levar para a sua terra. Você lembra quando Davi ele retorna com a Arca da Aliança para Jerusalém? E você vai ver que Davi junta as 12 tribos e traz para Jerusalém junto com a Arca, né, que representa a glória de Deus, que representa a presença de Deus no meio da cidade de Jerusalém. Ou seja, você vê que isso é uma figura de Cristo, Cristo restaurando e levando as 12 tribos de volta para Jerusalém. Meu irmão, qual foi a última vez que você viu as 12 tribos em Jerusalém? Com Cristo, com Deus. Qual foi a última vez? Foi essa vez, né? Foi quando Davi levou as 12 tribos para Jerusalém. Porque logo depois de Davi veio Salomão, que se corrompeu, e depois de Salomão aconteceu a divisão das 12 tribos. 2 tribos foram para Roboão e 10 caíram na mão de Jeroboão, que é um efraimita. Ou seja, o Senhor vai reunir as 12 tribos no dia do Senhor, do arrebatamento, e ele vai levar as 12 tribos para onde? Para Jerusalém. Não aqui de baixo, né? Para o território de Jerusalém, sendo que a Jerusalém que vem do céu vai ser estabelecida, o Monte Sião, né? Ali, aquela pedra que está lá em Daniel, né? Que é cortada sem auxílio de mãos, cai no pé da estátua, né? E ali a estátua cai por terra, e ali um grande monte afirmado, que é o Monte Sião, e ali as 12 tribos estão restauradas no Senhor, e ali começa o milênio, né? Então, irmãos, eu trouxe esses versos aqui nos profetas, que isso está relacionado com o que Jesus disse, que os anjos vão ajuntar os escolhidos nos 4 cantos da terra, amém? E vou fazer a segunda parte. Na segunda parte eu vou ler o que eu também li também no outro estudo que eu fiz ano passado, que é Apocalipse capítulo 7, né? Que vai mostrar esse povo aí que eu estou falando lá com o Senhor, no encontro triunfal com o Senhor. A gente vai ver isso daí, vamos aprimorar essas passagens aí, amém?